Olá, querido, a paz. Estamos hoje na sequência dos nossos estudos bíblicos aos domingos pela manhã. É a continuação da nossa escola bíblica dominical. Nesse período em que não podemos nos reunir regularmente, como fazemos a cada domingo pela manhã, continuamos nossa proposta da reflexão bíblica. Você sabe que nesse primeiro semestre estamos trabalhando em cima de um módulo, nossa reflexão bíblica, e o nosso tema tem sido desse módulo, como descobrir e fazer a vontade de Deus. Hoje nós estamos chegando à 8ª aula, e esta será a nossa última aula nesse período, porque a nossa próxima aula, ou seja, a aula do próximo domingo, será de revisão e esclarecimento, se for o caso. Bom, você que está nos acompanhando sabe que estamos trabalhando então, ao longo desses domingos, a respeito de como descobrir e fazer a vontade de Deus. É uma questão que parece muito simples, mas quando olhado com mais atenção, percebe-se que a maioria das pessoas tem, na verdade, muita dificuldade quanto a isso. Já trabalhamos alguns pontos, não é? E hoje eu queria considerar com você um outro aspecto. Nós estamos trabalhando nos últimos dias, ou nos últimos domingos, não é? A respeito, então, de que para se descobrir e fazer a vontade de Deus, naquelas questões não morais, ou seja, naquilo que não está explicitamente revelado, estabelecido e orientado na Escritura Sagrada, as decisões, então, de cunho não moral, e não moral nesse sentido, repito, naquilo que não está estabelecido como vontade de Deus na Escritura, nós seguimos o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é o uso adequado da liberdade de escolha com a consequente capacidade de tomada de decisão. A gente vem nesse caminho. Mas aí, alguém pode então perguntar, bom, como isso se aplica, ou como a gente consegue harmonizar isso com a vontade soberana de Deus? E a vontade soberana de Deus? Como a gente lida com isso? E como a gente trabalha essa dimensão no processo da nossa tomada de decisão? Bom, antes de avançar, deixe-me só dizer a você que agradecemos a autorização do pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, em Campinas, que é quem produziu inicialmente o material e gentilmente nos cedeu, autorizando o uso dele como fonte. Então, boa parte do que temos trabalhado até aqui está justamente baseado nesse material primeiro do pastor Fernando. Dito isto, vamos avançar então. O que nós estamos propondo a pensar neste domingo é como a vontade soberana de Deus afeta a forma, a maneira da nossa tomada de decisão. Porque quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para a nossa vivência, experiência, o nosso desafio, algumas questões então começam a aparecer. E o que a gente pode dizer então de planejamento? O que a gente pode dizer das circunstâncias? O que a gente pode dizer de opções, alternativas ou portas abertas de possibilidades? Essas questões, elas se harmonizam com a vontade de Deus? Porque nós as encontramos presente no que chamamos de caminho da sabedoria, não é? Elas estão presentes no processo de tomada de decisões, no uso da nossa liberdade de escolha e da nossa capacidade de decidir. Elas estariam presentes também, ou se harmonizariam de alguma forma com a soberania de Deus, ou a vontade soberana de Deus, aquilo pré-determinado em absoluto? Vamos analisar isso então. A gente pode analisar isso, penso que de uma maneira bem simples, direta e concisa, observando o texto da carta de Tiago, precisamente o capítulo 4, dos versos 13 até o verso 16. Porque a gente pode então perguntar, não é? Ou você pode estar diante dessa indagação. Se Deus controla tudo, e quando a gente fala então da soberania de Deus, a grosso modo as pessoas estão pensando nisso mesmo, não é? O controle absoluto e total de Deus. Quando nós falamos de vontade soberana, vai nesse mesmo caminho o nosso entendimento. Bom, se Deus controla tudo quanto acontece, de que adianta planejarmos?
O planejamento estaria presente, pode ser considerado? Bom, vejamos então o que diz Tiago, na sua carta, capítulo 4, versos 13 a 16. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Observe você aqui então com clareza que, na verdade, Tiago não está repreendendo o planejamento. Não o planejamento em si é o que Tiago repreende. O que Tiago repreende, a demonstração de Tiago vai no caminho do planejamento arrogante. É isso que ele repreende. Ou planejamento autoconfiante. É isso que ele repreende. Um planejamento que desconsidera a soberania de Deus. Tiago não coloca em xeque o planejamento em si. Mas, repito, Tiago repreende o planejamento que é arrogante, que é autoconfiante e, consequentemente, desconsidera por completo a soberania de Deus. Tanto que ele conclui essa sua fala no texto que lemos, ou na porção que lemos, dizendo: toda vanglória como essa é maligna. Percebe então que Tiago está pontuando, questionando não o planejamento em si, mas algumas facetas desse planejamento? Bom, se ele não está repreendendo o planejamento em si, o que Tiago está propondo? Qual é a orientação dele? Você encontra isso com clareza no verso 15, onde ele diz: ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Percebe a condicionante? Tiago, então, nos leva para o lema da humildade. Não é a questão de impedir, de bloquear ou de proibir o planejamento, mas de conduzi-lo de maneira adequada. Veja que essa questão também a gente encontra de forma clara na parábola de Jesus, registrada, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. Nessa parábola, sobre o homem que, tendo uma colheita extraordinária, depois então de pensar sobre a sua colheita, propõe armazenar aquilo que tinha conseguido de forma a garantir o seu futuro. E então ele recebe a advertência: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Percebe que esse texto então vai justamente de encontro ao que Tiago está propondo? O que Jesus está chamando a atenção não é a prevenção, não é o fato do homem ter proposto construir armazéns maiores, não é? E guardar a sua colheita e fazer provisão. Não era isso que Jesus estava observando. O que Jesus estava posicionando e chamando a atenção era desconsiderar Deus nesse propósito todo, nesse processo todo. Desconsiderar Deus. É a arrogância, é a autossuficiência. Por isso, então, que Tiago nos orienta a observar e a trazer para o nosso cenário da tomada de decisões a condicionante C. Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo que quer que tenhamos proposto. Então, Tiago, com força e com clareza, está chamando a nossa atenção para considerar Deus em nossas decisões. Seria correto dizer: nós oramos com a máxima diligência acerca desse plano e sabemos que Deus irá executá-lo. Alguém que tem uma fala como essa poderia ser considerado uma pessoa de fé? Uma fala como essa poderia ser considerada uma poderosa expressão de fé? Se Tiago fosse dar o seu veredito, com certeza ele repreenderia, questionando onde está o ser, onde está a condicionante. Na realidade, nossa fala, nossa postura deveria ser:
Se Deus quiser. Até porque no verso 14 ele ainda insiste com um detalhe importante, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Ou seja, tomarmos decisões confiados em absolutos em nós mesmos, desconsiderando Deus, é vaidade. É a demonstração de autossuficiência e de arrogância, porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Não temos controle de absolutamente nada dos eventos e acontecimentos que nos cercam. Então não temos essa condição toda como parece que temos. Deus é quem tem o controle. Deus é soberano. Deus é que pode dispor. Deus é que pode distribuir. Deus é que pode determinar. Então, podemos planejar, devemos planejar, mas devemos considerar Deus em nosso planejamento, não é? Porque a soberania de Deus, ou a soberana determinação de Deus sobre todas as coisas, jamais diminui a necessidade de planejamento, de um planejamento sábio. E a gente poderia convidar o apóstolo Paulo, não é, para confirmar o que Tiago está propondo. Na verdade, a gente poderia, quem sabe, dizer, inclusive, que Tiago, de certa forma, teve um notável exemplo de Paulo. Paulo também se portava assim. Paulo estabelecia seus planos, seus projetos. Paulo fazia um planejamento, mas sempre considerando Deus. Se você observar duas dimensões, por exemplo, você vai ver que Paulo traçava planos de curto prazo, por exemplo. Atos capítulo 20, verso 16 diz: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 19, ele diz: mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Você percebe que esses textos deixam claro que Paulo tinha uma proposta de ação, um roteiro de viagem, ele tinha um planejamento, e um planejamento a curto prazo, mas que em cada uma dessas falas existe a condicionante. Percebe isso? Também há um outro aspecto do planejamento, é que a gente encontra Paulo traçando planos de longo prazo também. E a gente pode observar isso em dois textos. Atos 18, 21, o texto registra: mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versos 5, 6 e 7, ele diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Percebeu? Nos dois primeiros textos anteriores, a gente observou Paulo traçando planos de curto prazo. Era uma coisa para já, para daqui a alguns dias. Nesses outros dois textos, a gente encontra de novo um planejamento de Paulo, mas a longo prazo. Mas tanto na questão de curto prazo, quanto na questão de longo prazo, você encontra a condicionante. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus. Mas você pode ver que a própria formulação desses textos, a maneira como eles são expostos, mostram que havia uma decisão de Paulo, havia um projeto de Paulo, havia uma escolha de Paulo, era um planejamento dele, a intenção dele, a ideia dele, mas não desconsiderando Deus. Você pode encontrar isso ao longo de outros textos bíblicos, e eles vão mostrar, como Romanos 15, 32, por exemplo, e Romanos 1, 10, que em nossa tomada de decisões, nós devemos considerar o papel determinativo da vontade soberana de Deus. Em Romanos 15, 32, diz: de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Também, a gente vai perceber, e os textos deixam claro,
que em nossa tomada de decisões, nós devemos também reconhecer que Deus coloca limites. Você vê no capítulo 16, verso 7 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: se o Senhor permitir. Não só você considera o papel determinativo da soberania de Deus, e até por conta disso, você reconhece que Deus coloca limites, é Ele que estabelece as marcas. De maneira que você, então, vê com clareza que planejamento está presente no ministério do apóstolo Paulo. E Tiago, então, não questiona, não proíbe o planejamento, mostrando que é possível planejar, mesmo levando em conta a vontade soberana de Deus. E a gente poderia avançar nesse entendimento observando o seguinte: qual o índice de sucesso do planejamento de Paulo? Você vai ver, ao longo de todo o texto sagrado, que a maioria dos planos de Paulo foram realizados. Da mesma forma, nossos planos, quando bem fundamentados e levando em consideração a soberania de Deus, com certeza se concretizam. Se você ler Provérbios capítulo 24, verso 26, você vai ver que a Bíblia mostra haver a necessidade de um planejamento sábio e bem ordenado. Aliás, o planejamento é então parte da vontade revelada de Deus. A eficácia vai considerar a soberania de Deus sobre a sua vontade e sobre os planos dos homens. Jesus não disse: qual é o rei que vai sair da guerra, não se assenta primeiro e avalia as suas condições para então se conduzir? Não é nada diferente do que temos. Tá, mas ainda assim alguém pode perguntar: se o plano fracassar? Bom, o idealizador, então, com certeza, deverá reavaliar as estratégias empregadas com vistas a fazer as devidas correções, para que sejam alinhadas à vontade moral de Deus. Por quê? Não é? Há que se considerar isso. O plano pode fracassar, você considerou a vontade do Senhor, mas ainda assim o plano fracassou? Há pelo menos duas variáveis. A forma como você encaminhou as coisas podem estar desalinhadas com a vontade moral de Deus, ou seja, com os princípios já revelados na Escritura a respeito de objetivos e estratégias, como já vimos, de prioridade, como já vimos. Por quê? Provérbios 20, verso 5 diz com clareza: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. E importante, a outra questão: mesmo a falta de êxito no processo, no empreendimento, não deve impedir o crente de dar graças a Deus. Romanos 8, 28 pode estar alinhado com a primeira carta aos Tessalonicenses, verso 5, capítulo 15, verso 18, aonde encontramos a partir de Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, se você considerou todas as coisas à luz dos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, a vontade moral revelada, você considerou a vontade soberana de Deus, você considerou Deus em todo o seu processo e planejou, então, uma vez não acontecido, fica claro que ainda assim Deus está cuidando de você e você segue a vida. Bom, mas alguém ainda pode fazer uma outra observação. E as circunstâncias, então? Onde ficam nisso? Porque muitos afirmam identificar numa série de circunstâncias específicas claramente a vontade de Deus. É daí que surge o chamado princípio dos sinais de trânsito, ou dos sinais. O que é isso? É o entendimento de que o crente deve ver e entender a providência divina por meio de alguns sinais, entre eles as circunstâncias. As circunstâncias, então, seriam como sinais de Deus para você avançar ou não. Apesar desse ser um ponto de vista tradicional, é preciso que a gente considere pelo menos duas observações. Primeiro, as circunstâncias não necessariamente são designadas a fim de prover pistas com respeito aos planos futuros de Deus, muito menos a respeito de sua vontade moral naquilo que nos diz respeito. Percebe?
As circunstâncias são elementos importantes? São, mas não necessariamente indicativos. Até porque a questão nem são as circunstâncias em si, mas nossa percepção dela. Nós podemos interpretar de maneira equivocada. Jeremias não chama atenção para isso? Enganoso é o coração do homem. Quantas vezes nós já não vivemos isso em coisas pequenas, até da nossa rotina diária? Quantas vezes você já não se pegou com vontade de algo e aquilo parecia lhe consumir de maneira interessante? E depois que você tem aquele algo, você descobre que não é bem aquilo que você queria. Percebe? E você, da mesma maneira, se porta assim e avalia assim circunstâncias e acontecimentos. Então, as circunstâncias não necessariamente são pistas, são sinais em absoluto. Segunda observação, nenhum acontecimento pode comunicar uma mensagem direta, exceto se houver uma revelação divina. Vou chamar sua atenção para um texto bem clássico. Joel, por exemplo, o profeta Joel, declarou que uma invasão de gafanhotos não era a tragédia trazida ao acaso. Você encontra isso no livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 1 até o verso 2. Não é a praga dos gafanhotos. Mas Joel deixa claro que esse era um ato disciplinador de Deus, com o objetivo de trazer o povo ao arrependimento. Então, o que a gente tem? Temos aí a declaração em absoluto, a revelação de que a praga de gafanhotos não era um processo normal da vida ou algo acontecido ao acaso. Era um ato específico, disciplinador de Deus com objetivo. Daí que a gente, então, pode pontuar o seguinte: esta é a revelação. Agora, se não há uma revelação específica a respeito daquela circunstância, como você vai ler essa circunstância? Como você vai ler esse sinal? Qualquer coisa você pode interpretar como sinal, mas será assim? Se não houver revelação específica, gafanhotos são gafanhotos, como tsunamis são tsunamis, como fome é fome. À vista disso, Ágabo, por exemplo, no Novo Testamento, predisse a vinda de uma fome. Quando você lê Atos capítulo 11, do verso 27 ao verso 30, você vê essa narrativa. O profeta Ágabo predisse a vinda de uma fome, porém não explicou o significado. Ele não disse que a fome era indicativo de algo de Deus, de processo, de juízo, de oportunidade. Não, ele só disse que haveria uma fome. Simplesmente isso. Não disse nada a respeito de qualquer significado. Apenas advertiu os crentes a estarem preparados. Não havia nenhuma indicação de nenhuma vontade, de nenhuma diretriz de Deus. Apenas uma informação. Simplesmente isso. Percebe então que a vontade soberana de Deus não impede o caminho da sabedoria no processo de tomada de decisões? Pense nisso, reflita sobre isso. Bom, para a gente então fechar o nosso entendimento a respeito disso, vou pontuar 3 coisas para você. Primeiro, a soberania de Deus não exclui planejamento, porém exige humildade e humilde submissão à vontade do Senhor. As circunstâncias definem o contexto da decisão e devem ser avaliadas com sabedoria, mas não devem ser automaticamente interpretadas como sinais rodoviários que conduzem à vontade individual de Deus para mim ou para você. Terceiro, portas abertas são oportunidades concedidas por Deus para servirmos a Ele, e não necessariamente uma orientação específica exigindo que a pessoa entre de vez por ela. E, para a gente concluir nossa aula de hoje, deixe-me fazer só uma revisão das nossas últimas aulas. O que nós temos visto nos últimos dias? Primeiro, nas áreas sob estrito comando da Bíblia, as ordens e princípios de Deus, ou seja, a sua vontade moral, devem ser obedecidos. Segundo, nas áreas em que a Bíblia não exerce comando, nem oferece princípios, ou seja, aquilo que a gente chama de decisões não morais, o crente é livre
irresponsável por escolher seu próprio curso de ação. Nesse caminho, qualquer opção feita debaixo dos princípios revelados, ou seja, da vontade moral de Deus, serão aceitas pelo Senhor. Terceiro, nessas decisões, chamadas decisões não morais, o objetivo do crente é sempre agir com sabedoria, baseando-se na conveniência espiritual. E aqui repito o que observamos das vezes passadas: conveniência no sentido de servir ao propósito. E quarto, em todas as decisões, o crente deve submeter-se humildemente de antemão à concretização da vontade soberana de Deus, que é quem vai presidir cada ato nosso. Percebe? Penso então que com esses 4 pontos finais, a gente poderia concluir, completar o nosso entendimento que vemos trabalhando ao longo desse tempo. Como descobrir e fazer a vontade de Deus? Amém? Bom, concluímos assim esse nosso caminhar com o módulo Como Descobrir e Fazer a Vontade de Deus. Espero que você tenha sido edificado e abençoado, não é? Algumas pessoas que estão nos acompanhando as transmissões talvez possam não ter compreendido tudo, porque as primeiras aulas foram presenciais, não é? Mas eu queria deixar a você a seguinte alternativa. No próximo domingo, a gente vai procurar fazer uma revisão geral. Você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, então faça ela durante a semana. E, se o Senhor permitir, no próximo domingo, a gente aí se encerra com uma revisão geral da nossa aula, não é? E ir apontando mais algumas coisas que se fizerem necessárias. Deus abençoe você. Seja edificado pela graça, pela palavra e a bondade de Deus. Porque Deus é bom. Ele cuida de nós.